alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso módulo Seres Vivos 8, Plant 3. Hoje, iniciaremos o nosso conteúdo sobre as angiospermas basais, com ênfase nas magnoliides, mais especificamente na ordem Magnoliales. Então, vamos lá. Então, como eu acabei de dizer, ao longo dos vídeos desse tema, nós falaremos um pouquinho mais sobre as angiospermas e, especificamente hoje, trataremos sobre as angiospermas basais. Vamos começar? É sempre importante lembrarmos, quando estamos tratando da história evolutiva das angiospermas, que todas as angiospermas formam um grupo monofilético, ou seja, com um ancestral comum. E que dentro das angiospermas nós temos dados tanto moleculares, principalmente de DNA, quanto morfológicos, nos apontando que tanto mono e eudicotiledôneas derivam de membros de um grupo que é parafilético, que é agrupado graças à sua complexidade morfológica. Esse grupo não tem um ancestral comum, por isso a parafilia. E esse grupo são as angiospermas basais. Relembrando então o conteúdo de nossa última aula, aqui nós temos a filogenia das angiospermas, a filogenia mais atual disponível no site do APG Mobot. Então, apenas relembrando, nós temos as gimnospermas, um grupo formado pelas ordens Cicadales, Ginkgoales, Pinales e Ignitales. E então nós temos três grandes grupos que constituem as angiospermas. Os grupos basais, iniciando aqui em Amborellales e finalizando em Piperales, as magnoliides. Passamos a ter então as monocotiledôneas, iniciando-se em Acorales até Zingiberales. E a partir disso nós passamos a ter as eudicotiledôneas, que se dividem em eudicotiledôneas núcleo e aí em outros clados, clado das rosídeas e das asterídeas, que também terão subdivisões. Nessa imagem, nós temos a mesma filogenia, só que agora com uma pequena, entre aspas, tradução. Primeiramente, eu modifiquei a orientação da árvore para trazer para um exemplo mais comum das atividades de vocês. Tudo segue igual, eu apenas modifiquei de vertical para horizontal. Mas o que eu quero que vocês realmente prestem atenção nessa imagem é a posição de plantas que fazem parte do dia a dia, da cultura de vocês, ao longo da história evolutiva das angiospermas. Bom, conhecendo então toda essa diversidade dentro do grupo das angiospermas, todas as ordens que nós temos, essa figura aqui ilustra as ordens com maior número de espécies e as ordens com menor riqueza de espécies. Então, em destaque nós temos a ordem Lamiales, que é da hortelã, do alecrim, do orégano, a ordem Asterales, da margarida, do jambu, a ordem Apiales, da cenoura, da salsa, em contrapartida com ordens que são pouco representativas, como o caso aqui de Amborellales e Acorales. Dando um zoom nessas ordens, nós temos também as 20 famílias mais representativas dentro das angiospermas. Então vejam que em primeiro lugar aparece a família Asteraceae, que é a família do girassol, a família do jambu. Em segundo lugar, a Orquidácea, e vejam só, em terceiro lugar, a família Fabaceae, do feijão. Quarto, Rubiaceae, do café. E em quinto, a família Poaceae, do arroz. E além disso, em sexto lugar, nós temos a família Euphorbiaceae, da macaxeira, ou seja,
Nosso café e o nosso almoço estão aqui muito bem representados. É sempre importante lembrarmos, quando estamos tratando da história evolutiva das angiospermas, que todas as angiospermas formam um grupo monofilético, ou seja, com um ancestral comum. E que dentro das angiospermas nós temos dados tanto moleculares, principalmente de DNA, quanto morfológicos, nos apontando que tanto mono e eudicotiledôneos derivam de membros de um grupo que é parafilético, que é agrupado graças à sua complexidade morfológica. Esse grupo não tem um ancestral comum, por isso a parafilia. E esse grupo são as angiospermas basais. As angiospermas basais, esse grado basal de linhagens, possuem membros que compartilham alguns estados de caracteres de eudicotiledôneos. Então, tecnicamente, nós poderíamos dizer que se tratam de dicotiledôneos. Por isso aquela confusão no passado, onde nós tínhamos apenas mono e dicotiledôneos. Só que alguns desses estados de caracteres, eles são plesiomórficos. Ou seja, são angiospermas que não são nem monocotiledôneas, mas que possuem o pólen com uma abertura. Eles estão no meio do caminho, são o famoso nem. Nem mono, nem monocote, nem eudicote. As angiospermas basais constituem um grupo de aproximadamente 170 espécies, abrangendo indivíduos que possuem hábito herbáceo, arbustivo até arbóreo, e ocorrem principalmente em zonas tropicais e temperadas. E aqui abaixo vocês podem ver alguns exemplos de flores de espécimes pertencentes a esse grupo. Quais são as sinapomorfias das angiospermas basais? Primeiramente, nós temos os vasos alongados com placas de perfuração inclinadas. Nós temos os traqueídeos, não elementos de vaso. Ou ainda, nós nem temos esses vasos. Em relação às flores, vejam só, vários estados de caracteres. Nós temos a simetria radial, a ocorrência de muitos carpelos. Esses carpelos podem apresentar o estilete curto ou até mesmo ausente, mas nós temos uma região estigmática mais desenvolvida, alongada. Em relação aos verticilos reprodutivos masculinos, os estames são livres com filamentos largos e curtos, o que os torna muito semelhantes a pétalas ou levam a uma pequena diferenciação de outras estruturas. E por fim, o grão de pólen possui uma única abertura. Em relação às sementes, elas possuem embriões muito pequenos, diminutos, mas nós temos uma quantidade significativa de endosperma. Então vejam que nós temos características que são tanto de monocotiledôneos como de eudicotiledôneos nesses grupos. E aqui nessa árvore modificada, vocês podem observar então a divisão desses três grupos. As angiospermas basais, as monocotiledôneas aqui em verde e o restante com o ancestral comum, as eudicotiledôneas. E aí a ocorrência dos grandes clados das rosídeas e das asterídeas. Então, dando ênfase aqui nas angiospermas basais em roxo, nós observamos o chamado grado ANA, composto pela ordem Amborelalis, Nymphaealis e Austrobelialis. Apenas fazendo uma correção, a ordem hoje, Amborelalis, não é mais utilizada. Nós utilizamos apenas a família Amborelaceae. E nós temos também aqui dentro as Magnoliides, compostas pelas ordens Magnolialis, Lauralis, Canelalis e Piperalis. Vejam que também entra aqui nas angiospermas basais as ordens Ceratophyllalis e Chloranthalis, que vocês podem observar aqui, tem um ancestral comum, nós temos a politomia com as Magnoliides, e devido à incerteza do posicionamento dessas duas ordens, elas também são agregadas aqui nesse grupo das angiospermas basais. O grado ANA
como eu acabei de mostrar naquela filogenia, ele é um grupo unido pela sua complexidade morfológica. Nós não temos a ancestralidade em comum. Nós não temos um grupo monofilético. Por isso o nome grado e não clado, certo? Se nós tivéssemos um clado, nós estamos assumindo a monofilia, que não é o que acontece aqui nesse caso. O graduando, então, ele é formado pela família Amborelaceae, mais Nymphaeales, mais Austrobaileales. Quem são os indivíduos, as espécies que pertencem a esses três grupos? Dentro de Amborelaceae, nós temos a Amborella tricopoda, essa moça aqui à esquerda. Em Nymphaeales, nós temos a Vitória amazônica. E Austrobaileales é a família, a ordem, onde se encontra a família do anis estrelado, muito utilizado na alimentação, como condimento. A família Amborelaceae, ela foi a primeira linhagem viva a divergir. E ela é composta por uma família, como nós podemos observar, e essa família possui apenas um gênero, Amborella. Na verdade, uma única espécie, Amborella tricopoda. Então, a Amborella tricopoda não possui vasos em sua madeira e as suas flores possuem estruturas vestigiais que sugerem que evoluíram de plantas que produziram pólen e óvulos na mesma flor, ou seja, eram flores monóicas. A ordem Nymphaeales é composta por 3 famílias, 6 gêneros, representando 74 espécies. São compostas por ervas aquáticas rizomatosas, ou seja, o caule ele é subterrâneo. O que nós vemos na lâmina d'água são as folhas e as flores, que são ligadas a esse caule por meio de pecíolos longos. As folhas e as flores das plantas dessa ordem flutuam por meio de canais aeríferos e as flores são grandes com numerosas tépalas, estames e carpelos. São exemplares dessa ordem a flor de lótus e outras plantas do gênero Nymphaea, assim como a Vitória amazônica, a Vitória régia, sendo essa imagem aqui do Museu Paraense Emílio Leite. O último grupo que pertence ao grado Ama é a ordem Austrobaileales, formada por 3 famílias que agregam 100 espécies. Os indivíduos dessa ordem possuem porte arbustivo ou arbóreo, além de ocorrerem na forma de cipós. E além do anis estrelado, do Illicium verum, nós temos também como exemplo a Schizandra rubrifolia, para vocês verem a diferença das flores. Isso porque poucas características morfológicas dão suporte a esse clado. Então, nós precisamos trabalhar muito com dados moleculares. E para finalizar o grado Ama, aqui nós temos um exemplo típico, vamos dizer assim, para esse grado. Então, nós temos aqui uma ilustração representando a espécie Nymphaea odorata, onde vocês podem observar as folhas que possuem um longo pecíolo que chega até o rizoma, que fica ancorado no fundo de um lago, no fundo dos pântanos. Nós temos em B as flores, vejam a grande quantidade de peças florais. Acima nós temos uma flor aberta, onde nós podemos ver as pétalas, as sépalas e os estames. E abaixo aqui da letra B, nós temos um corte longitudinal. Em C, nós podemos ver o formato dos estames, como eles lembram uma pétala. Em D, nós temos um fruto com sua única abertura. E aqui vocês podem observar à esquerda a ocorrência de inúmeras sementes de tamanho diminuto. E por fim, em E, nós temos o corte de uma semente, onde vocês podem observar aqui na base da semente o embriãozinho, bem pequeno,
e todo esse elemento pontilhado, que representa o endosperma, que é muito abundante. Sabemos que temos cloranthales e ceratofilales sem uma posição definida, e aí, de acordo com o próprio Judge, a maioria do que sobrou, então, que não se enquadra em graduana e não se enquadra nessas duas ordens que têm posicionamento indefinido, e que são não monocotiledôneas, mas também não são dicotiledôneas, formam um grupo monofilético chamado de clado das magnolídeas, ou simples e carinhosamente chamadas de as magnolídeas, em inglês magnolides. Então, o clado das magnolídeas é composto pelas ordens Piperales, Canelales, Laurales e Magnoliales, isso com o ancestral comum. E aí nós temos aqui ainda, ocorrendo essa politomia e inserindo a ordem Cloranthales. Então, quando nós tratamos de magnolídeas, nós estamos falando dessas 5 ordens. Não se esqueçam disso. As magnolídeas compreendem um grupo muito importante de grande interesse para o ser humano, porque dentro desse clado nós temos plantas que são utilizadas como condimentos, as famosas especiarias, como a canela, a noz moscada, a canela de sassafrás, o louro, a pimenta do reino. Nós temos também frutas, como por exemplo o abacate, amplamente consumido aqui nas Américas, e o paupau, que é lá da família da graviola e da fruta do conde e é muito consumido lá na Ásia. Além disso, nós temos também plantas com importância na ornamentação e com finalidade medicinal, como é o caso da peperômia, o papo de peru e o gengibre selvagem. Vejam aqui que esse gengibre selvagem não é o gengibre da família Zingiberaceae monocotiledônea que vocês estudaram lá na frente. Aqui nós temos mais um problema do uso dos nomes vernaculares. Então vejam só, antes do advento das análises moleculares, as magnolídeas elas eram consideradas as primeiras angiospermas. Só que definir isso, chegar a essa conclusão, sempre foi uma tarefa muito árdua. E o suporte para essa origem mais ancestral, derivando todas as outras angiospermas, não foi mais sustentado, devido à grande variabilidade que a gente encontra no grupo. Variabilidade de formas, variabilidade anatômica, variabilidade nos tipos de células presentes em cada grupo, em cada família, em cada ordem, e bem como variações bioquímicas, certo? As magnolídeas compreendem plantas, em geral lenhosas, com folhas simples e peninérvias, e a sua ocorrência é típica nos trópicos, havendo, claro, exceções de algumas espécies, alguns gêneros em ecossistemas temperados. As flores das magnolídeas normalmente são grandes e espiraladas, apresentando muitas tépalas, muitos estames, essa parte mais arroseada que vocês veem aqui, e muitos carpelos, como por exemplo nessa imagem aqui de uma magnólia. Mas, lembrando dessa grande variabilidade do grupo, desse clado, nós também temos flores pequeninas, que chamam pouca atenção, e trímeras, como é o caso da canela e da cânfora, que são do gênero Cinnamomum. Vamos agora relembrar o nosso conteúdo. Não se esqueçam, então, nesse vídeo, que as angiospermas são um grupo monofilético composto por 3 grandes grupos. Os grupos basais, as mono e as eudicotiledôneas. Esses grupos são divididos em diversos clados. As angiospermas basais constituem o grupo parafilético, apresentando estados de caracteres tanto de eudicotes como de monocotiledôneas. E as angiospermas basais são constituídas pelo graduana e o clado das magnolídeas, além de ceratofilales e cloranthales, que não têm um posicionamento bem definido dentro da filogenia do grupo. O graduana
Não é um clado, porque nós não temos um ancestral comum, e sim um agrupamento por conta da complexidade morfológica. Ele é formado por Amborelaceae, uma família, uma espécie, Nymphaealis, que é a ordem da Vitória Régia, e Austrobaleialis, a ordem do anis estrelado. Salvo esse grupo, a maioria do que sobrou de angiospermas, que não são monocotiledôneas e não são eudicotiledôneas, formam então o grupo monofilético, o clado das magnolídeas. As magnolídeas são constituídas por 5 ordens, apresentando uma grande variabilidade dentro do grupo. Esse é o conteúdo do nosso vídeo. Aguardo vocês para falarmos de modo mais detalhado das Magnoliales, em específico das plantas da família Myristicaceae. Até lá!